Boa noite a todos. Essa seria a segunda aula da sessão clínica dessa semana que não foi ministrada devido ao horário já avançado em que terminou a primeira aula sobre crise hipertensiva no intraoperatório. Bom, trata-se de uma aula que a gente vai falar sobre síndrome carcinoide, que era a nossa principal suspeita no caso de hoje. Bom, são tumores raros? Pergunta-se. Na realidade, a clínica é rara, pois tem trabalhos antigos de autópsia que a frequência desse tipo de tumor chega a 8% da população. Trata-se de um tumor neuroendócrino mais comum, né? De um tumor de baixo crescimento, mas com potencial de metástase, e que se manifesta como síndrome carcinoide em duas situações. Quando os mediadores liberados pelo tumor bypassam o fígado, por exemplo, se tiver metástase hepática, que a drenagem já é via veia hepática, se houver uma grande produção de mediadores que excedam a metabolização hepática, ou em situações de tumor carcinoide fora do trato gastrointestinal, sem drenagem portal, ou seja, não passa pela metabolização hepática. E quais são esses mediadores liberados pelos tumores carcinoides? Dentre esses vários, citamos os principais: a serotonina, histamina e a bradicinina, que são os mediadores que vão gerar a síndrome carcinoide, principalmente, né? A serotonina, sendo o mediador mais importante, né, derivada do triptofano, é responsável por vasoconstrição ou vasodilatação, a depender da sua ação junto às catecolaminas, tem efeito cronotrópico e inotrópico, leva à secreção de eletrólitos como sódio, potássio, cloro e água, podendo haver uma desregulação no equilíbrio eletrolítico, e a gente vai ver a importância disso na avaliação pré-operatória, aumento de motilidade, vômitos, broncoespasmo, hiperglicemia e tontura. Bom, além da serotonina, os mediadores que eu já falei anteriormente também são responsáveis por outras características da síndrome carcinoide, como o rubor cutâneo, o broncoespasmo, né, hipotensão ou hipertensão, diarreia e manifestações cardíacas, onde quase todos entram a serotonina, e além dessas a bradicininas, que são principalmente no broncoespasmo, né, e a histamina também no broncoespasmo e no rubor cutâneo. Bom, quais são os sintomas apresentados pelos pacientes que têm tumor carcinoide? Via de regra, grande maioria das vezes são sintomas vagos, como dores abdominais, semiobstruções, que só vão se manifestar como síndrome carcinoide, como eu já falei anteriormente, se o tumor for fora do trato gastrointestinal, se houver metástase hepática ou se houver uma produção de mediadores que excedam a metabolização hepática. Então são sintomas abdominais, e a síndrome carcinoide, como eu já falei anteriormente, que trata-se de uma síndrome com vários achados, com alterações drásticas de pressão, broncoespasmo, rubor cutâneo, etc. Então, em 25% apenas dos casos, os tumores apresentam drenagem para a circulação sistêmica dos mediadores, levando a síndrome carcinoide propriamente dita. Em relação aos achados, 75% dos tumores se encontram apenas no trato gastrointestinal. E o pulmão trata-se de um lugar mais comum fora do trato gastrointestinal, que foi o nosso caso de hoje, que provavelmente foi o nosso caso, já que a gente não tem o laudo histopatológico. Além dessas manifestações abdominais vagas e da síndrome carcinoide propriamente dita, tem-se também o consumo do triptofano, que pode levar a hipovolemia e pelagra, né? Diarreia, demência e dermatite. Bom, a síndrome carcinoide só aparece em torno de 10% dos pacientes, e só refrisando aqui os sintomas, né? Hipertensão ou hipotensão, rubor cutâneo, broncoconstrição, pelagra e doença cardíaca carcinoide, que também é um achado muito importante, já que pode alterar a minha conduta perioperatória. E quais são esses achados?
A liberação de grande quantidade de mediadores, né, serotonina principalmente, leva a alterações fibróticas, principalmente nas válvulas do lado direito do coração, para o caso de metástase hepática. E por que esses achados não vão para o lado esquerdo do coração? Porque existe uma metabolização pulmonar desses mediadores, evitando que eles cheguem ao lado esquerdo do coração. Porém, no caso clínico, um dos achados eram calcificações na válvula, se eu não me engano, mitral. O que corrobora ainda mais com o diagnóstico, já que o tumor era pulmonar e a drenagem desses mediadores dava-se diretamente para o lado esquerdo do coração, o que poderia levar a alterações sim do lado esquerdo do coração, das válvulas do coração do lado esquerdo, mitral e aórtica. Então, do que se trata então uma crise carcinoide? É uma forma da síndrome ameaçadora à vida. E quais seriam esses gatilhos? Bom, pode ocorrer de forma espontânea, após exercício, após indução anestésica, pela manipulação do tumor, estímulo químico, por exemplo, TNF, ligadura ou embolização da artéria hepática, que é uma das formas de tratamento de metástase hepática, hipotermia, ingesta de álcool. E a crise carcinoide leva a alterações que podem não responder a terapias convencionais. E aqui eu cito, por exemplo, a utilização de catecolaminas para pacientes com hipotensão com crise carcinoide. Existem alguns pacientes que podem responder de forma irregular à introdução de catecolamina, já que a catecolamina pode levar à liberação de mais serotonina. Então, quais seriam os sintomas da crise carcinoide? Rubor importante, alterações dramáticas da PA, como no caso clínico que chegou a mais de 300, medido na pressão arterial invasiva, ou seja, o que dá uma confiabilidade do método, arritmias cardíacas, broncoconstrição, alteração do estado mental. Todos esses são sintomas que podem aparecer na síndrome carcinoide. E como é que eu vou ter o diagnóstico tanto da síndrome carcinoide quanto da crise carcinoide? Bom, por sorologia, eu posso medir o ácido 5-hidroxiindolacético, tem a cromogrania sérica, né, que é produzida através das células neuroendócrinas, por imagem, por endoscopia, desafio da pentagastrina, que aumenta a secreção de serotonina, e a ecocardiografia para os achados cardiológicos, no caso de alteração cardiológica e doença carcinoide cardíaca. Bom, e o tratamento? Bom, o tratamento do tumor carcinoide, estou falando aqui do tumor carcinoide, pode ser através de cirurgia, que pode levar à cura, apenas paliação ou redução dos agentes bioativos, oclusão de artéria hepática, como eu falei anteriormente, que esse procedimento por si só pode levar à crise carcinoide, quimioterapia, principalmente para tumores indiferenciados, e o octeltride, que é um análogo da somatostatina, que mudou totalmente as condutas, tornando as condutas antigas obsoletas. Antigamente se usava inibidores diretos, por antagonista da serotonina, antagonista da histamina e etc. E tinha-se um controle muito ruim. Com o surgimento do octeltride, o tratamento levou a uma redução tumoral, atenuação da liberação de mediadores e controle dos sintomas em 70 a 80% dos casos. Esse mesmo autor fala que a introdução do octeltride tornou obsoleta a maior parte da literatura sobre anestesia antes desse tempo. Então, o pré-operatório de um paciente com tumor carcinoide e síndrome carcinoide, né? Você vai ter que avaliar, o paciente pode chegar desnutrido, porque a alta produção de serotonina leva ao consumo de triptofano. Pode chegar desidratado, a serotonina pode levar a diarreia e perda de líquidos. Anemia, tanto da doença crônica quanto consumo de metabólicos, certo? Distúrbios eletrolíticos e risco de crise carcinoide. Você vai perguntar se o paciente já teve alguma crise, como se comportou a crise e quais eram os gatilhos. Bom, ainda no pré-operatório, como eu falei, vai fazer anamnese, avaliar os gatilhos, né? Os principais que esse autor sugere
são a variação pressórica e a analgesia inadequada, ou seja, aí você vai ter que fazer uma analgesia, planejar uma analgesia bastante adequada para esse paciente. Autores, nas revisões que eu tive acesso, os autores questionam o bloqueio de neuroeixo, mas a maioria deles, no final, coloca como positivo a utilização de bloqueio de neuroeixo para analgesia, no sentido de bloquear esse gatilho. E o medo deles é porque, como a hipotensão pode ser um dos gatilhos da crise carcinoide, tem que se ter muito cuidado na administração desses bloqueios. Você vai fazer exames pré-operatórios, vai avaliar o ácido 5-hidroxiindolacético, né? Avaliar porque ele vai dar uma noção da função de produção dos tumores, exames cardíacos, eletrólitos, função hepática, exames de imagem para avaliar metástase. Ainda no pré-operatório, como é que você vai abordar em relação ao octeltrídeo? O octeltrídeo, como eu falei anteriormente, bloqueia a liberação e ação de mediadores e é eficaz em 70% do caso. A meia-vida dele é pequena, dura em torno de 1 hora e meia, se for feito subcutâneo, e apenas 50 minutos na administração venosa, enquanto que a da somatostatina dura só 1 a 3 minutos, por isso que com a somatostatina é muito difícil fazer esse tratamento adequado pré-operatório. E como é que são os esquemas sugeridos? Como eu disse, apesar de ser um tumor não tão raro, clinicamente ele é sim um tumor raro, e não existem grandes estudos, grandes revisões, análises sistemáticas de rotinas de administração do octeltide. Mas os autores sugerem o seguinte: começar 2 semanas antes, 100 microgramas 3 vezes ao dia. Na indução, antes da indução, você fazer um bolo de 100 microgramas e de 50 miligramas 12 horas antes da indução. Certo? Então você faria 100 microgramas de 3 vezes ao dia, 2 semanas antes. 12 horas da indução fazia um bolo de 50, né, a mais, e venoso. E na indução você faria 100 microgramas antes da indução. Se porventura o paciente vir a ter uma crise carcinoide, as doses durante a crise carcinoide são muito variáveis, variando de 50 a 200 microgramas IV. E sugere-se também no intraoperatório fazer uma administração de 50 a 500 microgramas por hora. O autor também fala que o ideal é desmamar o octeltide em 1 semana. E para que isso? Muitas vezes fica tumor residual, muitas vezes tem metástase, muitas vezes ainda tem mediadores funcionantes. Então o ideal é que se mantenha esse octeltide, esse bloqueio por 1 semana. Bom, além disso, pré-medicação, se você reduz estresse, você reduz risco de síndrome carcinoide, e alguns autores ainda defendem a utilização de tratamentos como eram feitos antigamente, como os antihistamínicos, H1, H2, e correção dos distúrbios eletrolíticos, como a gente falou anteriormente. E no intraoperatório? Bom, sabendo-se que a crise carcinoide pode se comportar de muitas maneiras, você tem que se precaver. Você precisa de uma pressão arterial invasiva antes da indução, já que a indução pode ser um gatilho da crise carcinoide. Você tem que ter à mão um acesso central, tanto para reposição de eletrólitos quanto para medir mesmo pressão venosa central. Você saber como que está a volemia, apesar de não ser fidedigno, mas ainda é uma ferramenta usada, somente em pacientes com choque. Pressão de vias aéreas, você ter o espirômetro do aparelho de anestesia funcionante, já que você detecta mais precocemente broncoespasmo, assim como capnografia. Temperatura, já que a hipotermia é um dos gatilhos para a crise carcinoide. Monitorização neurológica, todo paciente com risco de instabilidade hemodinâmica tem que ter uma monitorização neurológica. Gasometria seriada, glicemia, ecocardiografia, se for possível. Para que a ecocardiografia? A ecocardiografia no intraoperatório, ela ajuda-nos a ter noção de um diagnóstico mais exato na hemodinâmica do paciente, como que está a função ventricular, se o problema do choque é função ventricular, se é volemia, certo? Essa dicotomização do diagnóstico. Glicemia, não precisa nem falar que aqui a serotonina junto com o glucagon alteram a produção
de insulina e assim podem ter efeito hiperglicêmico. E preparo de drogas de emergência. Se é um paciente que pode ter labilidade na pressão, chegando a pico de pressão e a nadir de pressão extremos, é importante você ter drogas vasoativas já preparadas para uma infusão. Bom, na indução você vai inventar a liberação de histamina, né? Drogas como morfina, tiopental devem ser evitadas. Hipnóticos de escolha são então o propofol e a etomidato. Em relação ao bloqueio neuromuscular, alguns autores trazem a succinilcolina como agente liberador de histamina. Além disso, as fasciculações podem aumentar a pressão intraabdominal e haver uma compressão do tumor, havendo liberação de mediadores, o que não seria interessante. Então, autores sugerem o uso de esteroides, já que os benzodiazepinolonas também podem liberar histamina, então a utilização de esteroides torna-se mais adequada. Em relação a opioides, evitar a morfina, que também libera histamina, e utilização de opioides sintéticos. A manutenção. Não existe uma regra sobre a manutenção, mas é claro que um paciente que tem um risco de ter uma alteração cardíaca, principalmente à direita, você vai evitar qualquer fator que possa aumentar a pressão pulmonar, artéria pulmonar, por exemplo, hipóxia, hipercarbia e anestesia superficial. Bom, em caso de hipertensão, como eu falei anteriormente, é muito irregular a síndrome carcinoide, ela pode vir com hipertensão e com hipotensão. No caso clínico de hoje, a gente teve um paciente que atingiu níveis alarmantes de 300 milímetros de mercúrio de pressão arterial invasiva, né? Então, no caso de hipertensão, aprofundar a anestesia, porque o estímulo, quer seja uma intubação, quer seja uma incisão cirúrgica, pode ter sido um gatilho, e os próprios anestésicos são vasodilatadores, miocardiodepressores, alguns deles, e pode reduzir ali a pressão no momento para evitar a lesão de órgãos secundários. Utilização de beta e alfa bloqueadores, a gente não tem acesso muito a alfa bloqueadores, aqui nesse caso ele cita na literatura o labetalol, que é alfa e beta bloqueador, mas a gente pode fazer uso de um vasodilatador junto com um beta bloqueador, por exemplo, o nitroprusiato e o próprio esmolol, se for o caso. Além disso, como eu falei anteriormente, uma dose em bolus de octeutride, que é o que é mais garantido de ter alguma resposta, ou de que essa crise não se postergue, não seja duradoura. E no caso de hipotensão, bom, catecolamina, como eu já falei anteriormente, estimular a liberação de peptídeos. Então, esse autor, como eu disse, não existe grandes estudos, mas esse autor sugere preferir o uso de pequenas doses de fenilefrina, certo? E, se necessário, vasoconstrição prolongada, fazer uso da vasopressina. Além disso, ele sugere a utilização de octeutride mais hidrocortisona em bolos de 20 a 50 microgramas, podendo chegar até 1 miligrama, uma dose altíssima. O octeutride, a vantagem dele é que tem uma ação muito rápida, em torno de 15 segundos, certo? Vai hidratar o paciente e parar, obviamente, a manipulação tumoral. Bom, como eu disse anteriormente, evitar catecolaminas. É claro que numa situação onde você não tem acesso rapidamente a outros vasopressores, como a vasopressina, ou mesmo o octeutride não está à mão, no caso como esse que a gente não sabe, tinha um diagnóstico de tumor carcinoide, é claro que eu vou ter que usar, eu não vou deixar o paciente chocar na minha frente, não vou fazer nada. Mas se você tiver à mão, se você puder, evitar norepinefrina, epinefrina, dopamina e os beta-agonistas, pois a resposta é incerta. E no pós-operatório, é óbvio que um paciente desse, que o estímulo pode vir no pós-operatório, que pode ter tumor residual, que pode ter ação de peptídeos residuais, ele precisa de uma monitorização em UTI, né? E para abordagem, caso seja necessária, né? Além disso, a serotonina é um mediador que pode levar a um retardo na recuperação anestésica, e frisar mais uma vez a importância da analgesia como dor sendo um potencial gatilho para a crise carcinoide. Bom, esse slide eu botei mais para a gente poder fazer um alinhamento com o caso clínico. O que esse autor fala? Em situações clínicas com achados pré-operatórios, levando à suspeita de tumor ovariano carcinoide não diagnosticado, condutas têm que ser tomadas para otimizar o manejo pré-operatório.
Então, condutas têm que ser tomadas. E quais seriam essas condutas a serem tomadas? Por exemplo, no caso clínico, a gente teve um paciente que se internou para fazer uma ressecção do tumor pulmonar, que fez uma resposta totalmente anormal da pressão com a indução anestésica, antes mesmo da intubação, e existia uma suspeita de tumor com liberação de mediadores direto, já que atingiram tanto níveis muito altos de pressão e frequência cardíaca. Então, numa segunda abordagem desse paciente, a gente teria que fazer alguma mudança de conduta. E segundo esse autor, a gente tem que tomar cuidado diferente na suspeita de tumor carcinóide, que era uma das suspeitas do caso clínico. Então, qual seria a mudança de conduta? Primeiro, só colocar esse paciente em sala quando houvesse disponibilidade de octeltride, né? Realizar uma indução suave, em que você garanta uma analgesia adequada para a intubação, né? Puncionar a artéria antes da indução e reservar no componente, já que é um tumor que tem um potencial de sangramento elevado. Bom, em relação ao tumor carcinoide era isso. Muito obrigado.